Vamos falar do SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, né, de que trata a medida provisória 1085, né, de 27/12/2021. Na realidade, o SERP já estava previsto numa lei anterior, né, a lei do Minha Casa Minha Vida, que tinha alguns dispositivos a respeito de registro eletrônico. Não chegou a ser implantado o SERP, né, desde então, mas agora, com essa medida provisória, ele realmente será implantado. Né? Antes de explicar o que é o SERP, né, que desde logo eu digo que não é apenas um site para a pessoa chegar e pedir a certidão, eu queria dizer o que existia antes, né, para a pessoa entender como vai ser, você entender o que existia antes. Antes da internet, a pessoa que precisasse de uma certidão teria que se dirigir pessoalmente a um cartório, pedir uma certidão específica, né, do que ela quisesse, e o cartório forneceria essa certidão mediante o pagamento de algum emolumento de custas, tinha algumas vezes gratuitos, enfim. Também havia a possibilidade de você pedir via despachante, pagava o despachante fazia esse serviço. Num segundo momento, com a internet, alguns cartórios começaram a disponibilizar esse serviço, né, por meio de sites, por eles mantidos, e a pessoa acessava o site, pagava e recebia a certidão pelo correio. Já foi um avanço. Também havia sites de despachantes que faziam esse serviço, a pessoa pedia pela internet e recebia certidões de diversos cartórios, se quisesse. Né, sempre pedindo especificamente, né, quais certidões desejaria e de quais cartórios. Depois vieram as centrais de cartórios por especialidades, né, então havia a central de registros imobiliários, centrais de títulos de documentos, etc. Né, inclusive proibiram, né, os cartórios de ter seus próprios sites, né, isso aí. Sim, mas não vamos discutir esse assunto não, que isso é briga de cachorro grande. E agora temos o SERP, que, né, seria uma super central, vamos dizer assim. Na verdade, ele é mais do que isso, né? Ele é mais do que isso. E aí, veja, um ponto muito importante, né, que está falando o SERP, explicando, mas a medida provisória, ela não trata só do SERP, ela trata de muito mais coisa, né? Ela altera não só a lei de registros públicos, como ela trata, ela altera a lei 4591, a lei de incorporações imobiliárias, ela altera a lei 6766, a lei de loteamentos, ela altera a lei dos registradores e notários, ela altera o Código Civil, ela altera até aquela lei de 2015, né? A lei 13.097, o artigo 54, né, que trata de matéria processual. Aí vem aquela pergunta, né, medida provisória pode alterar matéria processual? Não, não pode. De acordo com a Constituição Federal, não pode. Essas outras alterações, né, não só o CERP, mas essas alterações que são muito importantes, elas estão no meu livro Compra de Imóveis, né, na 14ª edição, que acabou de ser lançada, já está no mercado. Né, quem quiser já vai poder comprar pela internet, ou em livraria. Meu livro é um livro muito prático, né, o livro Compra de Imóveis é um livro muito prático. Apesar de eu gostar muito, né, de ler os clássicos, né, eu sempre gostei, né, desde o tempo de estudante, né, eu sempre gostei de ler os clássicos, né, então eu gostava de estudar Ponte de Miranda, eu gostava de ler Serpa Lopes, assim, para fazer prova eu lia, era o Silvio Rodrigues, né, tinha um pessoal que também para estudar para a prova lia o livro de uma professora da PUC, né, parece que era bom. Enfim, mas eu, como disse, né, eu sempre gostei dos clássicos. No Compra de Imóveis, eu não cito esses livros, eu não cito, pelo contrário, né, eu cito decisões do STJ, né, jurisprudência, porque para o meu leitor, né, ele, assim, embora seja um leitor muito qualificado, né, quem compra meu livro não é um Zé Ruela qualquer, já é uma pessoa com um nível mais alto, para ele, o que interessa mesmo é o que prevalece na prática, né? Ele está menos interessado na doutrina e mais interessado no como as leis são aplicadas. Né? Por isso, assim, eu gosto muito de números, né? Vou falar aqui alguns. Né? Eu recebi o PDF, fui ver.
né? O 14ª edição menciona o STJ em 916 vezes, né? Ou seja, a pessoa vai lendo o livro, vai lendo as questões e vai vendo como o STJ decide, né? Como a lei é aplicada, né? Com relação à medida provisória 1085, há 66 menções, ou seja, quantidade também muito boa, né? Muito grande de menções, exatamente porque a medida provisória 1085 alterou aspectos muito importantes do direito civil, né? Ele não só cria o SERP, né? Ele altera muito o direito civil em geral. E com relação a outro número que me chama a atenção, né? Com relação à palavra posse, né? Posse é mencionada 450 vezes, né? A 14ª edição trata muito de posse, né? Então, assim, mas vamos voltar aqui ao SERP, né? Que eu acho que é o que interessa, né? Não vai dar para falar da lei toda, que ela é bastante complexa. Vou falar só assim, do principal, né? O SERP abrange o quê? Né? O SERP abrange o quê? Então, vamos dar uma olhadinha na lei. Vamos ler aqui. A gente sempre aprende mais um pouquinho quando a gente lê a lei. Artigo 2º. Essa medida provisória aplica-se às relações jurídicas que envolvam oficiais dos registros públicos. Primeira pergunta. O tabelião de protestos está incluído aqui? Porque o tabelião de protestos, ele lava o protesto e ele também registra o protesto. Ele está incluído aqui? A resposta é não. Por enquanto ele não está incluído. Há emendas para, na medida provisória, para ele ser incluído, mas por enquanto ele não está incluído. E aí, inciso 2º do artigo 2º, aos usuários dos serviços de registros públicos. Depois a gente vai ver quem são esses usuários. Artigo 3º, né? Veja que o artigo 3º ele não é só principiológico, tá? Ele realmente ele estabelece coisas importantes, né? Não é só para nortear uma aplicação do juiz da lei, não é isso não. SERP tem o objetivo de viabilizar, inciso 3º, né? Tô falando dos mais importantes, interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros públicos e entre as serventias dos registros públicos e o SERP. Então vejam que o SERP em si não tem uma base de dados, mas ele acessa as bases de dados dos cartórios. Perfeito? No que se refere aos usuários, né, quem seriam esses usuários, né, que a gente menciona aqui no inciso 2 do parágrafo 2º, eu notei aqui uma leve contradição, mas dá para entender. Porque, veja, se no inciso 3º ele fala apenas das serventias, né, dos cartórios, o que daria a entender que o que é produzido pelas instituições financeiras, por exemplo, instrumento de promessa de compra e venda, ou mesmo um instrumento definitivo, né, que pode ser por instrumento particular em certas situações, né, produzido por instituições financeiras, também alguns casos de garantias, enfim. Né, aqui no artigo 3º, inciso 7º, a linha B, né, ele fala, né, vamos lá, de novo, artigo 3º. O SERP tem o objetivo de viabilizar, inciso 7º, o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias dos registros públicos e, vou ler a linha B, os usuários em geral, inclusive as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os tabeliães. Ou seja, um documento, na verdade não é bem um documento, é um extrato eletrônico, mas deixa para lá. Esse material vai poder ir por meio do SERP para as devidas serventias e também para o próprio SERP, embora ele não tenha uma base de dados própria, né, como a gente mencionou, mas existe essa interoperabilidade. Né. Muita gente está falando aí que o SERP é apenas um mensageiro, mas ele é mais do que isso, ele é mais do que isso, né? E como é que vai ser criado o SERP? Como é que é? Que é isso? E, né, como é que vai funcionar? Bom, ali não fala exatamente como é que vai funcionar, né? Vamos ver aqui de novo a lei, né? Vamos lá, a gente lendo a lei a gente sempre aprende algo, a gente sempre aprende mais um pouquinho.
Vamos ver aqui, ó. Está no parágrafo 4º do artigo 3º. O SERP terá operador nacional. Claro, né? Não só um site, né? Não é um técnico de informática apenas que vai operar um site. Né? Você tem que ter realmente um operador nacional. Na forma de pessoa de direito privado. Que eu lembrei até quando eu era estudante, que eu li ali Lopes Meirelles. E aí ele discutia, né, se a lei podia conceder um serviço público a uma pessoa de direito privado. Né? Na verdade, ele falava Fundação Direito Privado ou Fundação Direito Público. Né? Ele nem chegava, acho que ele nem discutia, né, se podia ser uma associação. Né? Mas aqui a norma está permitindo que seja até uma associação. Né? Eu fico pensando, né, quem serão os associados? Né? Tem aqui, a lei está delegando um poder, um serviço público para uma associação de direito privado que ela nem descreve, né? Nem estabelece regras. Né? Pelo contrário, né? Que no final do dispositivo fala nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Sou eu que estou dizendo, não, está escrito. Né? Vejam bem, não é o CNJ, não é o CNJ. Não será nos termos estabelecidos pelo CNJ, será nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que vem a ser a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ não é um órgão colegiado, né? É formado pelo corregedor e o corregedor é o ministro do STJ, ou seja, o ministro do STJ é que estabelecerá os termos em que o SERP terá um operador nacional, né? Ou seja, ele vai dizer como vai ser o SERP, né? Assim, obedecendo a medida provisória, né? Que, aliás, a medida provisória em 22 momentos, como eu disse, né? Eu gosto muito de números. A medida provisória em 22 momentos, ela delega ao Corregedor Nacional de Justiça, ou Corregedoria, né? Nacional de Justiça, ao ministro do STJ, esse poder, né, que a gente, em primeiro momento, poderia pensar que é de regulamentar a lei. Né? Isso aí a gente já começa a esbarrar num problema de constitucionalidade, porque, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao presidente da República regulamentar uma lei, né? E não a outra pessoa. Imagina uma norma que está abaixo da Constituição subtrair um poder concedido constitucionalmente ao presidente da República e delegar para outra pessoa. Mas está aqui, está na norma, viu, gente? Está na norma, está escrito aqui, né? Se o STF vai dizer que isso é inconstitucional, né? Sei. Com relação a. Eu sei que tem a DIN lá no STF, com relação ao que já tinha sido feito pela norma anterior, né, a Lei 11.977, né, e também tinha aquela também, a Lei 13.465 de 2017, né, que criou o Operador Nacional, né, no caso dos registros imobiliários. Né, mas não sei se o STF vai dizer que isso é inconstitucional, acho que não vai não, viu? Mas enfim, são, assim, acho que em linhas gerais, esse é o CERP. Né? Quem tiver interessado em ver mais a respeito das outras alterações que a medida provisória 1085 fez ao direito privado, né, especialmente no que se refere a direito imobiliário, está no meu livro, 14ª edição. E por enquanto a gente fica por aqui. Vamos fazer depois mais vídeos sobre outros detalhes do CERP.